Olá, meus irmãos, paz eterna para todos. Meus irmãos, é um prazer estarmos aqui mais uma vez. Essa semana tem uns 7 dias já que eu não consegui gravar vídeo, questão do meu trabalho, então essa semana apertou muito, mas hoje estamos aqui para agradecer pelos novos inscritos que têm aí aparecido e inscrito no nosso canal, e é sempre um prazer falar para vocês. Meus irmãos, você que não é inscrito, escreve lá, dá um joinha, participe conosco, vamos divulgar essa mensagem. Aperte a opção todas para que você possa receber a notificação. E hoje nós vamos falar de um tema para aqueles que já conhecem. Esse tema é bem conhecido, bem simples, mas para aqueles que ainda prega o dízimo, ainda prega a vinda de Jesus, agora com essa guerra agora que tem começado aí, muitos internautas já colocaram lá a vinda de Jesus, outros passam a mensagem, mas enfim, eu glorifico a Deus porque eu e você, nós somos libertos do sistema religioso, do engano, que é a vinda de Cristo, fim do mundo, o diabo está furioso. Hoje nós podemos entender que nós estamos no reino do Pai, no descanso de Deus, e nada vai acontecer depois que Jesus concluiu tudo, veio com juízo em Jerusalém, e não vai passar disso. Vem geração, vai geração, e a terra permanece para sempre. O que é preciso mudar é a nossa mente, para que nós possamos entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E quando partimos daqui, Simar, a eternidade nos aguarda? Não, nós já estamos na eternidade, porque a morte, ela durou de Adão até Moisés. E quando durou até Moisés? Quando o templo caiu toda aquela estrutura, e o que estava sentado sobre o trono diz: eis que eu faço nova todas as coisas. Então não precisa de eu ir para a igreja. Somos nós somos o templo de Deus. A igreja foi edificada para a morada de Deus. A igreja não está sendo edificada. Quem disse que parede é a igreja? Eu posso me reunir como filhos de Deus para louvar, para ouvir uma palavra? Pode, mas é obrigado? Não, porque Deus é Espírito, e o que importa é que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em Espírito e em verdade. Então aqui eu coloquei 10 perguntas sobre o dízimo, o famoso dízimo, que enriqueceu muitas pessoas à custa daqueles sem conhecimento. Então Malaquias 3,10, esse texto, se tirasse da Bíblia, acabava o Evangelho. Malaquias 3,10 que diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Então, a teologia, ela fez um milagre. Que milagre foi esse, Simar? É de transformar gafanhoto em demônio. Olha que teologia boa, né? Dá até graça. Gafanhoto em demônio, só na mente daqueles que não conhecem Bíblia, e aqueles que conhecem querem enganar. Então a primeira pergunta: para quem Deus estava falando isso? Deus estava falando para o Brasil, para o povo cristão do Brasil? Deus estava falando para os Estados Unidos? Ou ele estava falando para um povo? É o que nós vamos ver em Malaquias 3,9. Vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubaste. Sim, vós, esta nação, toda a nação roubava a Deus. Qual era a nação? Nação de Israel.
Então, para quem que Deus estava falando? Para uma nação. Deus, o salmista diz que Deus deu o privilégio de escrever para uma nação. Segunda pergunta, qual é o tipo de dízimo? Qual é o tipo de dízimo que Deus estava falando? Será que era dinheiro? Será que era 10% do salário do israelita? Ah, mas naquela época não tinha dinheiro. Tinha sim. Então qual era o tipo de dízimo que Malaquias estava falando? Levítico 27, versículo 30. Também todos os dízimos da terra, que dos cereais, que do fruto das árvores, pertence ao Senhor. Santos são ao Senhor. Então, qual era o tipo de dízimo? Todo cereal, toda planta, toda fruta. Quando eles vendessem, eles precisavam tirar 10% daquele mantimento e levar para a casa do Senhor. Aonde era a casa do Senhor? Em Jerusalém, era no templo de Salomão. Para quê? Para que alimentasse alguém, um povo. Nós vamos ver à frente. Então, que dízimo era esse? Será que tinha dízimo do 13º, igual hoje tem? Terceiro, os apóstolos falavam o que sobre a bênção de Deus? Os apóstolos falavam que a bênção de Deus era baseado em Malaquias 3,10, porque nós nunca vamos ver isso. E como é que hoje essa rapaziada hoje, nova, esperta, eles querem basear o evangelho em Malaquias 3,10? É só mesmo para aqueles que são enganados, outros enganam e são enganados. Então vamos ver Filipenses 4,19. Filipenses 4,19. Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo a sua riqueza na glória em Cristo Jesus. O que estava acontecendo diante desse texto? Paulo estava agradecendo a Deus pela dádiva que os filipenses enviou para ele. Então ele está dizendo, o meu Deus suprirá as vossas necessidades. Por quê? Só porque deu uma oferta para Paulo e ajudou ele? Não. Porque eles já eram abençoados, porque a Bíblia diz que Deus abençoou com todas as bênçãos. Antigo Testamento é uma coisa, Novo Testamento é outra coisa. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam ativos, nem ponha a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que nos concede abundantemente todas as coisas para dela gozarmos. Então, o que os apóstolos, o que Timóteo, o que Paulo escreveu para Timóteo? Escreveu que era para ele dar o dízimo, para que Deus abençoasse eles? Não. Na realidade, ele adverte para que o homem não buscasse riqueza, mas louvasse a Deus pela dádiva que Deus tinha dado para com eles. Mas hoje, meus irmãos, o que mantém hoje essa estrutura de pé são o dízimo e as ofertas. Porque Paulo nunca tirou dízimo para o salário dele. Porque ele sabia que aquele evangelho, durante 40 anos, seria edificado. Cristo ia vir com juízo. E aí Deus ia fazer morada em todos. Não precisava ter levita nem sacerdote para que levasse ninguém a Deus. Hoje nós somos morada de Deus. Para que tem um sacerdote hoje? Para interceder por quem? Se a morte foi morta e hoje nós podemos falar com Deus a qualquer momento, porque somos a moradia de Deus. Quarto, Jesus ensinou sobre dízimo.
Será que Jesus pegava Malaquias 3,10 e aplicava nos seus discípulos? Bem que ele podia, porque ele estava debaixo da lei de Moisés. Enquanto o sangue não fosse derramado, não tinha Novo Testamento. Então Mateus, Marcos, Lucas e João não tem Novo Testamento, porque o testador estava vivo. Hebreus capítulo 9, versículo 15 em diante. Então vamos ver o que ele falou com os discípulos. Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não estejais ansioso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto aos vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestuário? Então, algum dia Jesus mandou os discípulos se preocupar para dar a Deus, para que Deus desse para eles? Ora nenhuma. E o 26, olhai para as aves do céu, porque não semeie, nem ceifa, nem ajunta em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não vale vós muito mais do que elas? Então essa preocupação hoje, que existe no mundo hoje, essa ganância de dinheiro, e esse engano do dízimo, fazendo a obra do Senhor, isso não é bíblico para os nossos dias de hoje. Isso era para Malaquias, naquela época, e Israel era dividido em 12 tribos. 11 tribos trabalhavam, e uma tribo servia o altar e oferecia sacrifício, é que governava a casa de Deus. Então, 11 tribos trabalhavam e uma tribo servia o altar. Mateus 23, 23. Aí, Simar, Jesus falou sobre dízimo, muito bem, falou sobre dízimo, mas ele falou na antiga aliança ou ele falou no novo? Vamos ver então. Ai de vós, escriba e fariseu, hipócrita. Aos hipócritas, o que eles faziam? Porque dai o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tende omitido o que há de mais importante na graça. O que há mais importante na lei. Então, dízimo aqui, era segundo a graça ou era segundo a lei, doutor? A saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Destas coisas, porém, deveis fazer, sem omitir aquelas. Então, o que era mais importante na lei? Era o dízimo? Não. O que era mais importante na lei? Era o amor, a fé, a justiça. Então, Jesus aqui, ele está dizendo que era na lei. Vocês omitem o que é mais importante na lei. Então, esse verso aqui, Jesus estava falando do dízimo, mas baseado em quê? Na lei de Moisés. Esse dízimo era dinheiro? Nós vamos ver se era dinheiro. Deuteronômio capítulo 14, versículo 22. Certamente darás o dízimo de todo o produto da tua semente, que cada ano se recolhe do campo. Então o dízimo era de quê? Era, se eles vendessem um boi, ele daria 10% daquele boi? Ou era da semente que eles plantavam? Se eles plantassem um saco de feijão e desse lá 100 sacos de feijão, 10 sacos tinha que levar para a casa do Senhor. E ainda tem outra ainda, se o lugar fosse longe, e se eles não pudessem levar porque era pesado, eles poderiam vender aquele alimento e comprar tudo aquilo que deseja a sua alma.
Se você continuar lendo aqui em Deuteronômio, você vai entender que eles poderiam comprar qualquer coisa que desejasse a alma dele. Comida, boi, bebida forte, eles podiam comprar vinho, podiam comprar tudo. Com que, Simar? Com o dinheiro do dízimo. Você já viu algum pastor ler esse versículo? É ruim dele ler, hein? Sexto, meus irmãos, os apóstolos usavam a doutrina do dízimo? É uma pergunta. Algum dia os apóstolos, eles usaram Malaquias 3,10? E como é que hoje a liderança do século 21, do século 16 para cá, eles optaram por essa doutrina? Será que não tem heresia nesse meio? Ou eles falam que eu prego heresia? Agora é o contrário. Quem prega a verdade é heresia. E quem prega a heresia é verdade. Os apóstolos usavam a doutrina do dízimo? Pergunta para o seu mestre se os apóstolos eles usavam a doutrina do dízimo. Pede a ele para mostrar. Atos capítulo 5. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da terra? Meus irmãos, Satanás aqui, em primeiro ponto, para você entender que você que não conhece a graça e nem o evangelho eterno, e nem o que foi feito no primeiro século, Satanás aqui é adversário, é opositor. Não existe um Satanás no mundo espiritual aí dizendo, ó, não dá ele não, isso é a carne. Então, Ananias e Safira, eles venderam uma propriedade grande e deu bastante grana. E eles fizeram um tratado segundo cada um a sua vontade. Aqueles que vendessem a propriedade poderia doar parte para que os irmãos pudessem suprir a necessidade de um dos outros. Mas Ananias e Safira, eles queriam enganar Pedro. Eles reteram a parte daquele dinheiro e falou, vendi por 100 reais. E aí deu aquela quantia. Vamos ver o verso 4. Enquanto possuíste, não era teu, então, a terra não era dele. E vendendo não estava o preço em teu poder, então ali Ananias poderia vender, jogar o dinheiro fora, dar para os pobres, botar no banco, ele poderia fazer o que ele quisesse, não era obrigação de dar nada para ninguém. Olha o que o texto está dizendo, vendendo não era seu, o preço não é você que vendeu, como pois formaste esse desígnio em teu coração? Olha como é que um versículo desmonta o outro. No outro versículo, era o Satanás que induziu ele. Agora aqui nesse versículo aqui, Paulo está dizendo, formaste esse desígnio em teu coração. Olha o Satanás, é o coração de Ananias, maquinando mal. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, aonde está aqui que os discípulos ensinou sobre dízimo? Lugar nenhum. Você não acha na Bíblia. Para quem era os dízimos naquela época? Números 18, versículo 21. Eis que os filhos de Levi têm dado todos os dízimos em Israel, por herança, pelo serviço que prestam ao serviço da tenda da revelação. Então, para quem que era dado os dízimos? Era para uma família, a família de Levi. Para alguém hoje ter ordem de tomar dízimo de alguém para manter sacerdote, tinha que ser da família de Levi. Então, tem alguém hoje da família de Levi, para que o Senhor deu a família de Levi? Então, a família Rodrigues recebeu ordem para tomar dízimo?
Hebreus capítulo 7, versículo 5 diz assim: eis que dentre os filhos de Levi recebe o sacerdócio, tem ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que este também tenha se saído do lombo de Abraão. Então, quem tinha a ordem de tomar os dízimos? E era de quem esses dízimos? Era de outras nações ou era dos seus irmãos? O texto está bem claro. Era só a família de Levi que tinha a ordem de tomar o dízimo. Então, tem alguém da família de Levi hoje para que tomem dízimo de alguém? Oitavo, onde começou o golpe do dízimo? Opa, nós vamos entender um pouco na história da igreja. Como é que esse dízimo hoje ganhou força depois do século XVI para cá? Nós vamos estar lendo. No catolicismo, durante o concílio de Tours, em 567, um decreto para a coleta dos dízimos foi promulgado em 585, durante o segundo concílio de Macon. Um decreto foi adotado para a excomunhão daqueles que não pagam o dízimo pela igreja. Então, aonde começou isso? Isso começou nos concílios. Eles sentavam, decidiam, olhavam a Bíblia, e ali eles, naquele concílio, eles decidiam o que eles queriam. Não é que era bíblico na época do judaísmo. Quando a casa cai, o templo é destruído, acaba aquele tudo, mas eles depois ganham força de novo. Então, no concílio foi decidido que aqueles que não dessem o dízimo, eles seriam tirados da comunhão. É igual tem hoje aí, faltou 3 ceias, o cara já está fora. Não deu dízimo, não pode ser obreiro. Eu já passei por isso há 20 anos. Glórias a Deus que Deus iluminou meu coração e minha mente. No século XVI, pegaram o pacote completo do dízimo com o texto de Malaquias para a igreja cristã. Então, a igreja cristã, depois do século XVI, que teve a reforma não, uma manobra, né? Na época foi até legal, porque Martinho Lutero se levanta diante do concílio de Roma e ele diz que a salvação era só pela fé. Mas nós vemos que não foi só pela fé. Começou dízimo, batismo, Santa Ceia, então tudo isso. Então, na realidade, nunca houve uma reforma. A reforma começou com Paulo. Mas o povo escondeu as cartas de Paulo e trouxeram os 4 evangelhos, com Mateus, Marcos, Lucas e João e Atos, e aplicaram aqueles livros que é histórico, que é parte da antiga aliança, porque enquanto não havia sangue derramado, não poderia ter Novo Testamento. Nono ponto, meus irmãos. Você pode responder por você mesmo. Por que eles cobram dízimo hoje? Por que eles não deixam o povo à vontade? E quem vai bancar o salário deles? E quem vai pagar o fundo de garantia? E quem vai pagar o plano de saúde? Quem vai colocar gasolina no carro? Aí, como é que eles vão tirar o dízimo? Nós vamos ver em Hebreus capítulo 7, versículo 5, diz assim: e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdote
tem ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, ainda que esse também tenha saído dos lombos de Abraão. Então, quem tinha ordem? Eu já disse lá atrás, os filhos de Levi, a família de Levi. Qual outro povo que tinha ordem? Nenhum deles. Então, como é que hoje nós poderíamos basear esse dízimo hoje, esse engano, essa manobra, baseado em Malaquias 3,10? Tem alguém da família de Levi? Ah, Simão, mas Abraão deu dízimo. Ah, ele deu mesmo, mas quantas vezes Abraão deu dízimo? E Abraão deu dízimo de quê? Das primícias ou foi do despojo da guerra, quando ele invadiu os 4 reinos lá? Os 4 reis. Nós vamos ver então. Hebreus capítulo 7, versículo 4, que diz assim: considerai, pois, quão grande era este, que até o patriarca Abraão deu dízimo, dentre os melhores de quê? Do despojo. Então Abraão deu dízimo de quê, Simar? Ele foi para a guerra com 318 homens, resgatou seu sobrinho Ló, matou aqueles que aprisionou Ló, resgatou todos aqueles que foi sequestrado e ainda pegou o despojo daquela cidade. E Abraão se tornou o homem mais rico daquela região. Então, chegando lá, o que ele fez? Que era lei, não lei de Israel, era lei da guerra. É de dar 10% àquele rei que foi saqueado. E ele não deu só 10% ao rei Melquisedeque. Ele também deu o rei de outra cidade, de Sodoma. Ele retribuiu 10% a cada um daqueles reinados. Então, se Abraão deu dízimo das primícias, não foi das primícias, foi do despojo de guerra que ele deu. Então, uma coisa que eu posso dar hoje, como é que eu vou dar uma coisa que não é meu? Então, você quer ser um dizimista igual a Abraão? Ele deu uma vez só e não foi o que é dele, o que ele pegou do despojo. Verso 11. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdote levítico, pois sobre este o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, em que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Então, para que Jesus foi levantado? Se a perfeição viesse da família de Levi. Então não adiantava Jesus vir como sacerdote anulando todo aquele pacote. Então diz o 12: pois mudando-se o sacerdote, necessário se faça também mudança da lei. Então, se Jesus viesse da família de Levi, o dízimo iria continuar. O dízimo, as ofertas, os sacrifícios, mas ele veio da tribo de quem? De Judá. E essa nunca serviu ao altar. Trocando-se o sacerdote, é necessário que faça mudança da lei. A mudança da lei foi feita, meus irmãos. Foi colocado a graça no primeiro século. A graça era um pacto que Deus fez para tirar eles daquele jugo. Pagou a primeira parcela e disse que iria voltar. Eles precisavam permanecer fiel, firme até a vinda de Cristo. Quando Cristo vem no ano 70, o templo é destruído, Jerusalém é destruído, e todos aqueles que estavam nessa condição de servir a Deus pela lei e não crendo no sacerdote que anulou o sacerdote de Levi, eles pereceram dentro do cerco de Jerusalém. Morreram 1.300.000 judeus ali que não deram ouvido à voz de Deus. E aqueles que entenderam o Evangelho saíram de Jerusalém,
fugiram e esses conseguiram herdar a vida eterna e passar daquela morte para a vida. Então, quando Cristo veio no ano 70, destruiu todos os seus adversários, destruiu o templo. E aquele que estava sentado sobre o trono diz: eis que eu faço novo todas as coisas. Então, na realidade, você quando nasceu, eu quando nasci, nós já nascemos dentro do mundo novo que ele criou. Então hoje Deus não trata com a carne. É você que tem que policiar a sua carne. É você que tem que mortificar ela e viver pelo Espírito. Mas então ser cristão assim é muito fácil. Mas quem disse que é difícil? É nós que fomos ensinados que para ser cristão tem que estar lá no templo todos os dias, dando dízimo, dando oferta e fazendo a obra do Senhor. Meus irmãos, nós estamos no descanso eterno. Descansa. Será que o mundo consegue ser cristão sem ser religioso? Eu decidi, meus irmãos, ser cristão e parar de ser religioso e viver o reino estabelecido desde o primeiro século. Melhor noite, paz eterna e até a próxima oportunidade. Valeu!